Boa noite a todos e a todas com o nosso programa Atlas da Educação. É uma satisfação muito grande contar com vocês nessa noite para debater esse tema importante, ciências da religião, retrocesso ou utopia. Então passamos agora, nesse momento, para o Fábio, que é nosso aluno, que está falando lá de São Paulo ou Santa Catarina. Onde você está, Fábio? Estou em São Paulo. Então, Fábio, seja bem-vindo mais uma vez. Fique à vontade para tecer as suas considerações sobre essa questão fundamental aqui. O que você acha se as ciências da religião e a própria religião estão representando hoje mais retrocesso na vida pública ou mais utopia, né? Horizontes utópicos. O que você acha? Agradeço muito pelo convite, professor Amarildo, e eu quero até pegar o gancho a respeito da questão da mitologia grega, porque eu considero que a implantação da ciência da religião no Brasil tem um paralelo imediato com essa figura do Atlas, né, que é a figura que dá o nome dos nossos encontros aqui. O que a gente faz é bastante contracultural na cultura latino-americana. A gente vai contra todo um interesse histórico de manutenção de hegemonia católica sobre o ensino religioso e, ao mesmo tempo, a gente vai contra interesses políticos de diversos grupos, às vezes escusos, às vezes de forma completamente aberta, de que, embora o Brasil seja um país laico, possuem objetivos bastante claros de transformar nosso país numa teocracia cristã e, ainda mais, né, uma teocracia evangélica. Sobre a temática do nosso debate, eu acho que a dia de retrocesso ou utopia, ela é bastante emblemática do quadro brasileiro da ciência da religião. Quando o professor Noeli, na apresentação dele, estava comentando sobre a utilização do e ou do ou, eu considero que também caberia um e. Acredito que a ciência da religião pode tanto ser pensada enquanto retrocesso, dependendo da forma como ela se configura no Brasil, como também como uma utopia. Historicamente, quando a gente pensa no surgimento da Science of Religion, que foi a primeira nomenclatura utilizada por Max Miller, que foi o pai da ciência da religião internacional, ou mesmo na Religionswissenschaft da Alemanha, nomenclatura germânica, ambos são frutos do contato colonial que a Europa teve com os povos colonizados, ou seja, aquele momento em que a Europa estava fazendo a sua grande expansão colonialista, ali no século XIX, entrando em contato com povos da África, com povos da Ásia, e isso faz com que os colonizadores acabassem também entrando em contato com a religião desses outros povos, né? E isso acaba sendo bastante emblemático no século XIX, quando a gente percebe que no início da ciência da religião foi por muito tempo relegado à teologia o estudo do cristianismo. Demorou um tempo para que cientistas da religião, isso já agora no século XX, se interessassem em estudar o cristianismo da mesma forma como eles se interessavam lá no século XIX em estudar praticamente religiões asiáticas e posteriormente as religiões nativas das Américas e da África. Não por acaso, por muito tempo, foi utilizado como sinônimo da nossa disciplina o termo religiões comparadas, porque o objetivo histórico da ciência da religião era justamente estudar mais de uma religião e de uma forma comparativa. Como tal, é evidente que quando a disciplina surge, ela vai aparecer em lugares onde existe esse trânsito plural cultural e, mais especificamente, esse trânsito de pessoas, no sentido mesmo de migração entre regiões colonizadas e países colonizadores. Conforme, porém, a gente vai se distanciando desses grandes países colonizadores e começamos a ter a inserção de novos programas em ambientes, né, novos programas de ciência da religião, em ambientes como, por exemplo, a América Latina, que é o caso do Brasil, tais problemas começam a ser notados. Seria possível uma ciência da religião, ou mais especificamente um estudo científico sobre as religiões em um lugar onde virtualmente não existe tanto trânsito religioso quanto em um país colonizador europeu? Isso nos leva ao questionamento desse debate. Seria a ciência da religião do Brasil um retrocesso? Ela seria uma utopia? Ou ela seria as duas coisas ao mesmo tempo? A percepção de retrocesso, ela é compartilhada por muitas pessoas aqui dentro do nosso ambiente brasileiro. Eu, inclusive, gosto de lembrar
quando foi criada a área de avaliação 44 na CAPES, que é a área de ciência da religião, em um primeiro momento a Sociedade Brasileira do Progresso à Ciência vetou a nomenclatura ciência da religião, porque entendeu nessa nomenclatura que era uma ciência religiosa, ou naquele espírito de grupos esotéricos que querem comprovar cientificamente as suas crenças, ou ainda, né, no caso, por exemplo, das psicologias cristãs, ou o desejo de se ensinar criacionismo nas aulas de ciências dentro das escolas brasileiras. Então, essa noção de se confundir ciência da religião como sendo uma busca das religiões em se legitimar através da ciência, muitos cientistas brasileiros, e às vezes até de fora, né, da nossa área, né, de fora das ciências humanas, acabam considerando que a ciência da religião seria um retrocesso. Seria como a academia sucumbir a esse obscurantismo que hoje está acontecendo na sociedade brasileira e retornando a um pensamento similar àquele que ocorreu na Idade das Trevas, onde a ciência teria que ser balizada pela religião. Já a noção de utopia, ela vem de uma outra forma de pensamento sobre a ciência da religião. Quando a gente pega o quadro religioso da América Latina, quase 87% dos latino-americanos são cristãos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Brasil, que a gente também está mais ou menos por aí, cerca de 90% do Brasil sendo cristão, a gente tem um estudo que historicamente nasceu para ser de religiões comparadas, e aqui não tem com que comparar. A gente está comparando uma forma de cristianismo com outra forma de cristianismo. A gente tem um percentual de população, um percentual de cidadãos brasileiros muito baixo que não são cristãos. Quando a gente pega países com maior diversidade religiosa, como, por exemplo, Países Baixos, Alemanha, Suécia, Reino Unido, estes são justamente os países onde, academicamente, a ciência da religião está muito mais bem estabelecida. E o que eles têm em comum são que, embora eles sejam países historicamente cristãos e ainda mantenham uma maioria cristã, a maioria cristã desses países não chega a ser 90%, como é o caso, por exemplo, aqui do Brasil. Então, a gente tem muitos imigrantes nesses países de diferentes pertenças religiosas, sejam muçulmanos, budistas, hindus, judeus, enfim. O caso específico da Suécia, ele é bastante ilustrativo, visto que a Suécia é hoje o lugar no mundo onde a ciência da religião está mais bem estabelecida. Na Suécia, menos de 2/3 da população se declara cristã, enquanto que aqui no Brasil o que a gente tem é 90% da nossa população sendo cristã. Um segundo ponto que faz com que a ciência da religião no Brasil transite entre essa díade de utopia ou retrocesso é o fato histórico de que quase todos os cursos de ciências da religião foram fundados por teólogos no Brasil, inclusive em universidades públicas brasileiras. Existe uma confusão, então, não só pela característica cultural religiosa do Brasil, que é majoritariamente cristã, mas também pela própria gênese dos cursos de ciência da religião no Brasil ter sido feita por pessoas que não vieram da ciência da religião, mas sim da área da teologia. A criação do primeiro curso da universidade pública, que é o da Universidade Federal de Juiz de Fora, possuiu participação muito próxima da Igreja Católica. E mesmo cursos mais recentes, como é o caso, por exemplo, da Universidade Federal de Sergipe, recebeu a exigência da CAPES que contratasse mais teólogos para que o curso pudesse ser reconhecido. Mas esse tipo de exigência não é feita em cursos de teologia. Um curso de teologia geralmente não é cobrado de se contratar cientistas da religião para ter o seu reconhecimento, né? Com isso, eu acredito que a gente chega a um grande desafio. O que a Universidade Federal de Santa Maria é convidada a fazer a partir do momento que ela abriu o curso de Ciência da Religião é justamente se inserir nessa relação conflituosa entre interesses religionistas e interesses de um coletivo de pensamento internacional que visa o estudo comparativo de diversas religiões dentro de um país que não tem uma diversidade religiosa tão grande. A gente tem uma diversidade enorme de cristianismos, mas fora dos cristianismos isso é 10% só da nossa população. E aqui eu retorno ao mito do Atlas. Uma das interpretações da psicologia analítica sobre o mito do Atlas é justamente de que esse mito estaria representando o clamor social do fardo de trabalhos que são excessivamente desgastantes. Não por acaso, em grego a palavra Atlas também é sinônimo de sofredor. E eu vejo que, embora os professores da Universidade Federal de Santa Maria tenham buscado na criação dessa nova licenciatura uma forma de
shopping a respeito do que aconteceu com a tragédia da Boate Kiss, em grande medida, a partir do momento que vocês criaram essa empreitada, hoje vocês estão numa vereda que constitui muitos desafios. É utópico a gente pensar, por exemplo, neste momento, pelo menos, que o ensino religioso do Rio Grande do Sul pautado especificamente num profissional cientificamente capacitado em ensinar sobre esses conteúdos, que tal como acontece com as outras matérias escolares. Ainda não ocorre a transposição didática de conteúdos das ciências sobre as religiões dentro das escolas gaúchas. Mas a gente abandonar isso aos interesses das igrejas, a gente largar as nossas crianças aos desejos de utilização, de instrumentalização desse espaço do ensino religioso como uma forma de fazer catequese com dinheiro público, isso seria um retrocesso. Logo, a gente está numa situação tão desafiadora quanto a do Atlas. A caminhada é dura, a gente carrega o mundo nas costas, com os próprios olímpicos contra nós, e aqui eu estou querendo dizer essas lideranças políticas que desejam manter o status quo, mas a gente não pode abandonar o nosso posto, porque se a gente abandona, o céu cairá sobre as nossas cabeças. E a gente não quer, por exemplo, que os estudantes sejam forçados a ter que rezar o Pai Nosso ou a ler versículos da Bíblia nas escolas, porque isso é uma invasão da esfera privada da religião familiar, além de fomentar bullying contra estudantes que não compartilham de crenças religiosas nas quais a Bíblia ou nas quais o Pai Nosso, por exemplo, façam parte. Contudo, e agora que eu concluo a minha fase, eu não acho que a nossa profissão seja negativa, embora a gente tenha todos esses desafios. Eu sei que a minha fala pode parecer um pouco pessimista, né, colocando essas questões, mas o que eu vejo aqui é que a gente está sendo convidado a um desafio social para a gente fazer essa diferença na sociedade brasileira. E a título de curiosidade, o Atlas, embora tenha toda essa relação, né, com o sofrimento de carregar o mundo nas costas, ele também é o pai das Pleiades, e as Pleiades são 7 deusas estrelas que, na mitologia grega, estão relacionadas às buscas do próprio sonho. Então eu acredito que a ciência da religião, exercendo esse papel de Atlas, né, e o Atlas sendo uma figura mitológica que está relacionada com os sonhos, eu vejo que nós estamos aqui sendo convidados a criar uma nova sociedade, uma nova realidade escolar que contemple não só as crianças cristãs, mas também as crianças que vêm de famílias que não são cristãs, para que essas crianças possam também ser contempladas dentro de um ensino religioso e não sofram mais bullying dos seus colegas, né? Ou seja, a gente precisa desse tipo de profissional para que a gente consiga, de fato, fazer a manutenção da laicidade do Estado brasileiro. Algumas contribuições aqui. Deus, acima de tudo, atrai os incautos a votar em políticos que não representam seus interesses, né? Seus interesses de classe. Vocês acham que a religião deveria estar envolvida na política? Claro que ela, como diz o professor Noeli, né, pelo fato dela estar no mundo, não há como ela não se envolver com a política. Mas a estar presente na política a esse ponto, ao ponto que nós estamos vendo diariamente, inclusive servindo de slogan de campanhas eleitorais, o que você acha, Fábio? Eu tinha anotado também essa fala da Maria Ruth, e eu até pego o que a Aline tinha comentado antes, né, na fala dela, sobre a questão do retrocesso, no caso da CR, de como que a ciência da religião pode acabar tendo seu espaço utilizado numa tentativa de cooptação dos religiosos desse nosso espaço para fazer o proselitismo religioso. É aquela piadinha básica que vira e mexe acaba aparecendo no nosso Facebook. Você é a favor do ensino religioso, mas de todas as religiões ou só da sua? Eu cito que há 12 anos atrás, 2008, o professor canadense Stephen Engler, ele veio para o Brasil e estudou o estado da questão da ciência da religião no Brasil naquela época e percebeu como que os nossos cursos, eles podem acabar sendo cooptados também por esses interesses religionistas, que hoje a gente observa na política, mas que também podem entrar dentro da academia. E eu gosto muito do nosso curso, porque eu vejo esse cuidado que, no caso, o professor Amarildo e todos os outros professores sempre tiveram, em não deixar o nosso curso se transformar em um curso de teologia disfarçado, né? Quer dizer, é um curso de ensino religioso, e então acaba que a gente só estuda a Bíblia ou só estuda cristianismo e acaba não se vendo as outras confissões religiosas. A gente teve muitas disciplinas sobre religião afro, a gente teve uma disciplina inteira só sobre a questão indígena. Então, esse tipo de cuidado que o nosso curso sempre teve, eu vejo como sendo uma grande resistência que o nosso curso faz a esse modelo que o Stephen Engler acabou denunciando, que acontece em algumas universidades
universidades aqui do Brasil de ciência da religião. Mas como a Marina Ruth disse, a religião pode sim ser utilizada para manipular o interesse das pessoas e dominá-las, seja esse sentido de você entrar dentro de uma Câmara Legislativa, conseguir uma maioria para barrar todo tipo de lei, ou inclusive pautar leis pautadas nos seus dogmas religiosos e indo contra a laicidade do Estado, ou seja, no caso das universidades, quando você acaba transformando um curso que é para fazer pesquisa sobre as religiões e um estudo científico sobre as religiões numa catequese disfarçada de ensino religioso. E daí eu gosto muito de citar um autor famoso, muito conhecido, que é o Clemens Cavallin, que ele diz, inclusive, que um dos objetivos dos cientistas da religião nas sociedades é garantir a laicidade do Estado. Quando ele elabora o modelo quádruplo, né, da função profissional no cientista da religião, e claro, a gente, como está numa licenciatura, a gente estabelece muito, a gente dá muito foco na questão do ensino religioso, mas o cientista da religião, ele pode trabalhar, como o professor Amarildo comentou na abertura, né, do nosso programa, ele pode trabalhar também em outras esferas, e uma das esferas é justamente a esfera política. O cientista da religião no Brasil, até pelo fato, né, de que a gente ainda não tem esse reconhecimento social todo, mas o ideal é que a gente também se inserisse nesse tipo de debates públicos sobre a relação entre religião e Estado para garantir a laicidade, para a gente demonstrar que tem determinados discursos que eles são incompatíveis com a Constituição brasileira, que o nosso Estado é um Estado laico e que a laicidade do Estado, se ela, por um lado, ela garante a liberdade religiosa, por outro, ela não permite que as pessoas legislem com base na religião delas. Quer dizer, eu não posso ser um evangélico e querer, através dos meus dogmas pentecostais, forçar uma pessoa de santo, uma pessoa da Umbanda e do Candomblé, a seguir uma lei que está pautada num dogma religioso. Então, esse tipo de questionamento que a Marina Ruth fez, ela está em ressonância total com um dos grandes desafios que cientistas da religião vão precisar enfrentar daqui para frente no Brasil.